A hipertensão é um problema que afeta cerca de 25% dos brasileiros. A doença pode ser adquirida de duas maneiras: da forma genética ou ao longo da vida por conta de alguns hábitos. São vários os fatores de risco que podem ocasionar, né? O principal deles é genética. Quando o pai e a mãe têm, a chance do filho ter é muito grande. E os fatores adquiridos, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, esses fatores, eles são múltiplos, né? Não é um único fator que causa a hipertensão, é um conjunto de tudo. Excesso de sal na alimentação, principalmente nos embutidos, os churrascos, né? Excesso de álcool também ajuda a ficar hipertenso. E um outro fator que não é mutável é a idade, né? Quanto mais a gente vai ficando velho, as nossas artérias vão ficando mais enrijecidas e pode desenvolver o risco de hipertensão. No frio, o cuidado deve ser redobrado. Segundo a Associação Brasileira de Cardiologia, o controle da pressão arterial reduz em até 42% o risco de derrame e 15% de infarto. A aferição deve ser feita em qualquer pessoa, inclusive em crianças, grupo que passou a ser mais propenso para o desenvolvimento da doença nos últimos anos. No frio, a partir de 16, 15 graus de temperatura, nossas extremidades começam a ficar frias. Então, pé, mão, orelha, nariz, e isso aumenta o trabalho do coração. E quando esse trabalho aumenta a hipertensão. E 95% das vezes ela é silenciosa, a gente não percebe que ela está alta. Então agora no frio é de extrema importância usar bastante agasalho, principalmente quem já tem doença cardíaca estabelecida. Hoje em dia está cada vez comum crianças ficarem hipertensas fora da faixa etária normal de surgir a hipertensão. Por quê? Por causa de obesidade. As nossas crianças estão ficando cada vez mais obesas e sempre aparece aqui com 9, 10 anos de idade, uma vez por mês, duas, alguma criancinha hipertensa. Então o pediatra tem um papel fundamental nesse diagnóstico. O dia 17 de maio é considerado o Dia Mundial da Hipertensão. A data foi instituída para lembrar as pessoas sobre a importância dos cuidados no combate à doença, que afeta cerca de 30% da população adulta em todo o mundo. Porém, o mais importante está no total de 90% dos pacientes que não sabem que possuem a doença. Existem alguns cuidados que devemos tomar, principalmente esses cuidados estão relacionados a uma boa vigilância médica, ou seja, o pré-operatório é que vai definir o sucesso ou fracasso de procedimentos relacionados a essas pessoas que são hipertensas. Então é extremamente importante que a gente seja bastante cuidadoso nesse sentido para que a gente não tenha acidentes durante o procedimento cirúrgico. A hipertensão realmente é uma doença silenciosa, né? E muitas vezes ela aparece de uma forma devastadora, ou seja, tem um pico de pressão e nesse momento você acaba sofrendo um infarto. Para procedimentos odontológicos, exames pré-operatórios são de extrema importância para a segurança do paciente. Então, a odontologia, né, numa forma geral, principalmente a odontologia do passado, as pessoas que se submeteram a procedimentos odontológicos têm alguns traumas, têm alguns medos. Então, quando a gente associa essa relação do medo, da possível dor que possa acontecer durante o procedimento, né, mais o volume de anestésico, isso pode gerar picos de pressão. Então, se você já é hipertenso, né, você pode ter aí um acidente vascular cerebral, um infarto. E se você não estiver dentro de uma estrutura hospitalar, né, é difícil reverter esses quadros, né? É importante que você esteja sob acompanhamento médico, é importante que, principalmente se for mais idoso, você faça o procedimento sedado, para que a ansiedade diminua. Assim como o pós-operatório, principalmente para quem teve a doença diagnosticada. Normalmente aqui no hospital nós temos a avaliação do nosso médico e algumas vezes fazemos contato também com um cardiologista que já acompanha o cliente que é hipertenso, para que assim defina-se os melhores medicamentos a serem tomados, a melhor maneira para se fazer o procedimento cirúrgico e de preferência, se ser dentro das cirurgias odontológicas, ter preferência para as cirurgias que são guiadas por computador, porque nessas cirurgias o volume de anestésico é muito menor e o tempo cirúrgico é muito menor, preservando então a integridade desses clientes que são hipertensos. Pensou em experiência de compra? Pensou em Casa Sertaneja Eletro. www.casasertaneja.com.br